Olá, o meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O tema de hoje, reforma política. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de mestrado em jornalismo, com doutorado em filosofia política. Professor, muito bem-vindo. Ok, muito obrigado, Ney. Quero aqui agradecer o convite e espero que a gente possa aproveitar para poder esclarecer algumas das temáticas importantes no campo da política, né? E quem sabe aqui a gente possa até fazer uma reflexão filosófica sobre todo esse momento histórico que vivemos no Brasil hoje. Obrigado novamente pela sua participação. E o nosso outro convidado, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Ponta Grossa, o doutor Eliseu Cocan, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui na nossa cidade. Doutor Eliseu, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ney. Boa noite, professor. É uma honra estar presente ao programa Opinião para estar contribuindo com esse debate no dia de hoje. Agradeço novamente sua presença também. E muito obrigado a você que está em casa nos assistindo neste momento. O programa Opinião volta em instantes. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida. AG Fotos e Eventos, imagens para sempre. Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Sicredi Cooperativa de Crédito, gente que coopera, cresce. Venha para o Sicredi. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, reforma política. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e o doutor Eliseu Cocan, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ponta Grossa. Senhores, nós tivemos nas últimas 2 semanas, literalmente, a votação de uma série de temáticas que deveriam ter modificado consideravelmente algumas regras dentro do nosso sistema político. Infelizmente, isso não aconteceu de acordo com a intenção ou com a vontade de diversas entidades, como a OAB, a CNBB. O projeto apresentado pela sociedade ao Congresso Nacional foi ignorado por Eduardo Cunha e as lideranças políticas que hoje estão em Brasília com uma força considerável. De acordo com o portal G1, no total, desde o início da análise da PEC, os parlamentares aprovaram 11 modificações à legislação atual, entre as quais o fim da reeleição e o mandato de 5 anos para todos os cargos efetivos. Então, nós temos a questão da fidelidade partidária, o prazo para desfiliação do partido sem perda do mandato, ou seja, uma janela de transferência, como se diz no futebol, né? Novas regras para iniciativas de projeto popular, ou seja, reduzindo o número de assinaturas para 500 mil assinaturas, antes se precisava de 1% do eleitorado, a possibilidade de policiais e bombeiros voltarem à ativa após o mandato, a emissão de um recibo em papel nas urnas após o voto, como eu já falei, o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo, né? Mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos, redução da idade mínima para candidatos a senador, deputado e governador, restrições de acesso de pequenos partidos ao fundo partidário e alteração na data da posse do presidente e governador para 4 de janeiro, não 1º de janeiro, e permissão de doações de empresas a partidos. Vamos começar por aquilo que é mais complicado e que eu acabei de mencionar. Segundo analistas políticos, é justamente este item final a raiz de todos os problemas da corrupção no Brasil. Conversávamos há pouco tempo atrás na Rádio CBN de Ponta Grossa justamente sobre esse assunto e, infelizmente, a própria OAB trouxe à baila uma informação que é, no mínimo, chocante. De cada real recebido pelos partidos políticos nas campanhas, R$ 8,50 voltam para os cofres da empresa que fez a doação. Então, o melhor negócio do mundo é investir em político brasileiro. Pelo menos é essa a impressão que dá. Eu estou errado, doutor Eliseu Cocan? Sim, Ney. Hoje o câncer da corrupção no Brasil e de todos os males que foi identificado pelas várias entidades, pelos vários movimentos que estão defendendo o fim da doação privada por empresas que têm o CNPJ, empresas
que hoje doam para os partidos políticos e para os candidatos, e, em contrapartida, essa doação depois vem com uma certa cobrança, eles fazem um adiantamento. Essa reforma política ela tem alguns pontos que deveriam ter sido abordados, que seriam cruciais, mas o ponto crucial hoje da reforma política é justamente essa questão da doação privada por empresas jurídicas. Ao momento que uma empresa doa, Ney, ela não doa porque qual que é o interesse hoje de você doar dinheiro e grandes quantidades? Nós pegamos hoje o exemplo das grandes empresas que estão aí sendo investigadas pelo Petrolão. Essas empresas, a grande maioria, boa parte delas estão envolvidas, foram grandes doadoras para os partidos políticos e de todas as cores partidárias. Não é do partido A ou B, então todos são beneficiados, elas doam para todo mundo e depois alguém vai cobrar essa conta. E a gente está vendo pelas investigações, por tudo que tem sido desdobrado, que é uma prática comum e que é um câncer hoje para a nossa democracia e para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado, doutor. Para que vocês tenham uma ideia de quanto dinheiro isso movimenta, eu conversava há pouco tempo atrás com o deputado federal Sandro Alex, do PPS, e o deputado federal disse o seguinte: a maior bancada do Congresso não é a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada evangélica, mas é a bancada da JBS, ou seja, a empresa que controla a Friboi. Se fosse para ter, então, um líder, pelo menos midiático, e o ator que me perdoe a brincadeira, seria o Tony Ramos, porque o grupo JBS doou aproximadamente 463 milhões de reais a partidos e políticos. Ou seja, praticamente 20% do dinheiro que eles conseguiram junto ao BNDES. Eles usaram dinheiro do governo para financiar políticos e partidos, num volume expressivo. Isso escandaliza o senhor, professor Carlos? Olha, o que chama a atenção é o montante do dinheiro que é lançado para esse tipo de iniciativa, né? Então, nós temos que pensar aqui, eu tenho que concordar com o Dr. Eliseu, né, é que nós estamos falando de um investimento alto, em larga escala, que visa, de fato, nós poderíamos pensar assim, que visa uma recompensa, né, por meio de uma política deliberativa. Então, não tem como a gente, de modo até ingênuo, dizer que há apenas a doação, né, pensando no bem e no progresso do país, né? O empresário, quando ele faz um investimento, ele faz um investimento visando um determinado benefício, visando um lucro. Essa é a lógica do mercado, né? E é essa lógica do mercado que se faz cada vez mais presente no meio político, né? Então, é claro que essa lógica do mercado faz com que as relações de troca elas gerem benefícios, não só para quem está investindo, mas para aquele que também recebe o investimento. Então, são relações de troca que nós percebemos na relação entre economia e política em nosso país. Já que o senhor é professor de filosofia política, o seu doutorado é em filosofia política, o povo brasileiro, do ponto de vista filosófico, acha que isso é moralmente correto? Ou pelo que o senhor tem de conhecimento da natureza e da antropologia, da história do nosso povo, não é bem assim? Ou seja, o povo brasileiro, diante dessas informações, ficaria, no mínimo, contrariado. Ney, o que a gente percebe é de fato já uma descrença em relação às instituições políticas, não é? E sobretudo quando essas instituições políticas estabelecem relações muito suspeitas do modo como são estruturadas essas relações de troca, não é? Então, a ideia comum que se tem é que se você se torna político, você já está suscetível à corrupção. Não tem como você participar da vida pública, da vida política, sem se deixar corromper, né? E, infelizmente, esse é um imaginário, um consciente coletivo que é muito prejudicial
para os encaminhamentos de uma vida política que pode ser de outro modo, né, sustentável, que pode ser de fato prospectiva, né, para toda a população. Nós teríamos que rever, então, senhores, pelo que vocês colocam na mesa, a questão do custo da campanha política. A campanha política deveria obrigatoriamente ficar mais barata, é isso? Sim. Então, o que resta de alternativa? Proibir o uso de marketing, de instrumentos de propaganda para se angariar votos? Seria um mecanismo de defesa? Porque a reforma política já permitiu o financiamento. E agora? Hoje nós vemos, né, um certo, como que eu posso dizer assim, um Hollywood aqui no Brasil. As grandes campanhas, os grandes marqueteiros, aquela briga dos marketing, envolvimento, é mais um filme, cria uma mega produção para transformar um candidato em mito, que ele é bom, que isso e aquilo. E o que é a essência da política? Eu acredito que o candidato ele deveria estar discutindo propostas e, ao mesmo tempo, e que fosse essa proposta discutida amplamente com todos os candidatos para quem visa buscar um cargo público e, ao mesmo tempo, venha ter uma paridade nessa discussão. Nós pegamos hoje a distribuição do horário eleitoral. Conforme as coligações, tem candidato que fica com 1/3, 2/3 do tempo de TV e tem candidatos que ficam com 30, 15, 20 segundos. Então essa discussão ela deveria ser mais ativa e no campo de ideias, do debate, da cara limpa, sem muita produção, sem muito custo, sem muito... essa despesa de campanha ela é muito alta. O juiz Marlon Reis, que discute essa questão do movimento de combate à corrupção, que é o autor que foi um dos precursores do Ficha Limpa, ele relatou agora esses dias em Ponta Grossa a questão do custo dos cabos eleitorais. Os candidatos, os vereadores, os deputados, as lideranças locais que fazem aquela captação, eles estão discutindo nas entrevistas que ele fez com os deputados eleitos e não eleitos, o custo que sai cada cabo eleitoral dessa para regimentar a gente, para comprar voto, para fazer a campanha. Então essa militância ela é comprada no dinheiro, por isso que essas doações aparecem num tamanho exorbitante, com muito dinheiro das empresas doando. Temos várias investigações correndo em relação à Caixa 2. Então, tudo isso, ela deveria simplificar mais o modo de se fazer política. Deveria ser mais sola de sapato e a conversa mais direta, para que o eleitor conheça de verdade quem é o candidato, quem está se propondo a dirigir a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, nesse contexto geral. Bom, então não se trata apenas de marketing. O grosso do dinheiro é montado ou distribuído dentro de um grande esquema, no mínimo, de corrupção moral? Seria isso? Porque se você abraça um candidato por dinheiro, não é por ideologia. Sim. Né? Obviamente você está aceitando não uma ajuda de custo, mas um pagamento por esse serviço. No fundo você está dando já um cheque, né, em branco para que o investimento ele possa de fato dar o seu retorno. Né, possa recompensar, né, por aquilo que se torna, no final das contas, uma política voltada ao interesse da iniciativa privada que está ali bancando esse tipo de campanha. Agora, eu gostaria só também de colocar uma questão que é importante. Não se trata aqui de fazer uma perseguição às empresas em si, né, a iniciativa privada. Elas têm o seu papel, é um papel muito importante. Sim. Né? Com relação aos postos de trabalho que garante, a produção, as riquezas que são garantidas por meio de todo um esforço, de todo um investimento. O problema é essa relação que por vezes se torna promíscua entre as empresas e as instituições políticas. Basicamente, Sim. as empresas que prestam serviço para o governo. Né? Geralmente é isso, né? Então é isso que o professor tem, esse dado é muito interessante, professor, que se nós for ver hoje, 98% dos empresários brasileiros não doam para nenhum candidato e para nenhum partido político. Então é uma fatia que a gente está assistindo diariamente aí no mensalão, que foi a questão da publicidade. Hoje nós vemos a Petrobras, nós temos agora em curso essa situação do BNDES, do Conselho de
contribuintes federais que está sendo investigado. Então, essas grandes corporações, essas grandes empresas que são, às vezes, beneficiadas dos recursos, igual o professor cita, do BNDES, que depois fazem esse repasse, até de uma situação legalizada, porque eles doam legal dentro do caixa, dentro de uma situação, mas esse é a origem desse dinheiro, como que esse dinheiro vem da empresa. E assim, né, esse número da JBS, 400 e poucos milhões, é muito dinheiro. Como que ele vai ter um retorno disso? Qual que é o interesse da Friboi em distribuir tanto recurso a candidatos? Então a gente não consegue ver uma lógica nisso tudo. Não é só pela preocupação, não é só uma preocupação com a democracia, né? Melhor dizendo. Sim. Professor. Claro. É uma preocupação com a democracia, mas com um tipo de democracia, né? Com um tipo de conceito de Estado. Né? Um Estado que eles possam manipular, é isso que o senhor se refere? Com certeza. Um Estado em que a iniciativa privada ela tenha voz no governo. Né? Diga de passagem, não toda a iniciativa privada, mas um segmento altamente poderoso dela. Sobretudo esse segmento poderoso. E aqui, quando a gente fala da JBS, é uma empresa, né, dentro desses 2%. Né? Quantos milhões, né, também não são repassados por outras empresas. Agora, a gente gostaria também de pensar o seguinte, por mais que a gente seja contra aqui, né, certas práticas da relação economia e política, né, é importante que a gente possa também questionar o modelo de reforma política que está sendo realizado no Brasil, né, por meio da Câmara dos Deputados, inicialmente. Porque agora existe todo um processo, né, ainda de votações na Câmara e de votações no Senado, né, até que ela possa se instituir como lei. Então, esse modelo de reforma política, nós debatíamos há um tempo atrás, não é tanto uma questão de reforma, mas me parece muito mais a de manutenção, né, de conserto, de algumas questões pontuais que precisam ser revistas para amenizar ou dar uma impressão de reformulação política para a opinião pública que tem se demonstrado crítica ao sistema político brasileiro. Ou seja, parece mais uma estratégia de marketing do que necessariamente uma reforma. Isso mesmo, né? Hoje nós vemos uma manutenção política com alguns ajustes para o processo eleitoral e algumas questões que estão sendo abordadas para tentar dar uma resposta à sociedade, mas que no fundo, na essência, não está se abordando, e o que tentou se abordar na reforma, nas votações, foi rejeitado pela Câmara. Alguns pontos importantes que poderiam vir a contribuir com essa discussão, automaticamente, quando foi para o plenário da Câmara, os deputados rejeitaram aí, por ampla maioria, algumas propostas que poderiam vir a contribuir com uma verdadeira reforma política. Bom, nós dedicamos um bom tempo à questão da doação de empresas a partidos, porque chegamos a um consenso, e esse é um consenso de diversas entidades do Brasil, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a CNBB, a OAB, de que a doação de empresas a partidos literalmente financia a corrupção no país, né? De determinadas empresas, diga-se de passagem, aquelas que têm vínculos com o governo. Agora, basicamente, houve uma votação em que essa proposta foi rejeitada. E daí, de repente, Eduardo Cunha vem e modifica, vem com a votação novamente. E isso está sendo questionado juridicamente, certo, doutor Eliseu? Sim, e foi uma manobra jurídica no primeiro dia de votação, quando o Eduardo Cunha perdeu, essa proposta foi rejeitada. No segundo ou terceiro dia, ele colocou uma outra proposta parecida, com o mesmo tema, na mesma sequência, e aprovou isso, no achar que em algumas situações que a gente ficou vendo pela mídia e assistindo aí nos bastidores. E ao mesmo tempo isso está sendo hoje objeto já dessa situação, dessa votação, foi objeto do ADIM no Supremo, e vale lembrar, né, que tem uma outra ADIM que a OAB propôs e que hoje está no gabinete do ministro Gilmar Mendes há mais de um ano e que ele não despacha, que já tem 5 votos de 5 ministros
para que acabe com o financiamento privado das doações de empresas jurídicas a campanhas, a partidos e a candidatos. Então, é uma discussão que está bem avançada dentro do Supremo, mas que o nosso nobre ministro Gilmar Mendes está sentado em cima do processo há mais de um ano e não despacha e não retoma a votação. Se o Supremo se posicionar sobre isso, é um grande avanço para a democracia, e aí os outros temas poderiam estar sendo discutidos, os outros pontos chaves da questão da reforma política. Mas a gente está nesse impasse hoje, mas a própria OAB e alguns deputados federais estão buscando anular essa aprovação que houve no segundo ou terceiro dia de votação dentro da Câmara, por essa manobra regimental que o Eduardo Cunha fez dentro da Câmara e que, ao meu ver, na minha opinião, ela foi de modo ilegal, não condiz com o regimento e com o andamento da democracia, das normas, das leis e tudo mais. Eu gostaria de fazer um comentário, professor, para a gente encerrar esse bloco. Sim, nós poderíamos dizer aqui que essa reforma política, ela é uma reforma de cunho bastante pragmático, né? Quer dizer, você apresenta apenas determinadas deliberações que precisam ser modificadas no processo eleitoral, mas uma reforma política mais aprofundada, ela requer também uma reforma paradigmática, não é? E de outro lado, é bem curioso, nós tivemos na semana passada, entre 10 e 12 de junho, organizado pelo TSE, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, um congresso internacional falando só sobre financiamento de campanha, né? Financiamento eleitoral e democracia, né? Um debate de alto nível sobre os diferentes tipos de financiamento eleitoral, modelos de financiamento eleitoral em outros países, né? Quais são essas experiências, o que já funcionou, o que precisa ser aprimorado, e a gente verifica que em grandes democracias como na Índia, mesmo em algumas democracias europeias, na Itália, na Alemanha, no Canadá, o problema do financiamento privado de campanha é também um problema nesses outros países, porém, o financiamento exclusivamente público também pode gerar, né, processos de corrupção. Né? Quando a máquina pública participa desse financiamento em função dos seus próprios interesses. Então, isso tudo significa que o regramento deve ser adequado, levando em consideração erros de terceiros, né, ou seja, erros que a gente observou lá fora, para que não se repitam aqui dentro. Infelizmente, essa discussão de alto nível que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral não se repetiu no Congresso Nacional. Não se repete, né? Por conta do quê? Por conta daquelas relações pragmáticas próprias da lógica do mercado que a gente aqui se coloca também crítico. Senhores, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é reforma política. Antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores que permitem que este projeto vá ao ar. Agradeço, portanto, aos supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Rosemarie Noivas, o seu sonho sob medida, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre e Sicredi Cooperativa de Crédito. É muito melhor ser dono do banco do que apenas cliente dele. São pessoas, empresários, executivos que apostam num projeto de TV muito diferente, baseado nas ideias de Edgar Roquette Pinto, pai da antropologia social no Brasil, o homem que inspirou a criação das rádios e TVs educativas no Brasil. Ele acreditava que os veículos de comunicação tinham a possibilidade de modificar a sociedade através da educação. E a educação não ocorre apenas na escola, ocorre quando você conversa com alguém que sabe mais e que se predispõe a te ensinar aquilo que ele sabe. Todos nós sabemos algo e quando dividimos o conhecimento, nos tornamos generosos, mas ao mesmo tempo fazemos uso correto desse conhecimento. O conhecimento foi criado para ser partilhado, foi construído
para ser partilhado com os outros. E as pessoas que sentam aqui na bancada comigo têm sempre muito a colaborar nesse sentido. Agradeço a todas as pessoas que participam desse programa sempre e agradeço principalmente a você que está em casa nos assistindo, porque junto comigo você acaba aprendendo sempre, cada vez mais, sobre assuntos diferentes. Obrigado a todos então que apoiam esse projeto. Vamos voltar com a temática e professor Carlos William Jacques Moraes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de Educação, está comigo, e também o Dr. Eliseu Cocan, que é da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ponta Grossa, presidente da comissão, para ser mais exato. Professor Carlos Moraes, também professor do curso de mestrado em jornalismo. Senhores, nós falamos basicamente no segundo bloco sobre o câncer maior da reforma política mantido pelo Congresso Nacional, que é o financiamento de empresas privadas de campanhas de partidos e políticos. Vamos agora falar de outros tópicos rapidamente. Em primeiro lugar, o que foi aprovado, né? A questão da fidelidade partidária. Vocês acham que realmente é preciso ser fiel ao partido? Ou se o partido não estiver correspondendo às suas expectativas, você deveria ter a liberdade de simplesmente migrar sem dar satisfações? Ele pode até vir a migrar, né, o candidato eleito, desde que ele deixe a sua vaga em aberto para o partido. Porque a vaga, quem elege é o partido, quem dá a vaga a ele disputar uma eleição é o partido. Antes, ele deve fazer essa escolha, ver o estatuto, ver as normas, ver qual que é a filosofia que aquele partido adota, se encaixa no perfil dele para vir disputar uma eleição. Então, e a base geral, a base fundamental da democracia para uma construção são o fortalecimento das legendas partidárias. Essa visão de que disputar a eleição num sistema distrital que foi discutido em outras situações, ela é prejudicial. Hoje o fortalecimento de partido, você tem novas lideranças, você discute os temas da tua cidade, os temas do teu país, do estado e tudo mais. Então, a construção partidária, a formação partidária, ela se dá a todo momento e é ali que se nascem os líderes, as discussões, a tua formação de base para você discutir numa campanha, o que você vai defender, você vai ter toda aquela estrutura já no início, quando você procura o partido político. Essa deveria ser a filosofia, e não basicamente você buscar um partido para disputar uma eleição e ganhar a eleição. Então, o meu entendimento é que o mandato pertence ao partido. Bem acertada, eles estão trazendo a discussão que foi hoje uma resolução do TSE que regrou essa situação da fidelidade partidária, estão trazendo agora ela para a reforma política. Temos a questão da reeleição, que foi literalmente suspensa. Uma reeleição que voltou à baila com Fernando Henrique Cardoso e agora termina-se com a reeleição, mas os mandatos são prorrogados por mais um ano, ou seja, prefeitos, governadores e os candidatos à presidência da República vão ficar 5 anos no poder e saem, ou seja, eles não podem mais se candidatar à reeleição. Já deputados estaduais, federais, vereadores vão ficar 5 anos e podem se reeleger quantas vezes quiserem. Esse é um assunto um tanto complexo, mas o senhor acredita que o fim da reeleição é uma conquista, professor? Quando a gente fala assim, não há reforma política, em alguns tópicos de fato não ocorreu reforma política, apenas uma manutenção de algumas regras do sistema eleitoral. Porém, nesse item, nós verificamos que sim, né? Nesse item há não só manutenção, mas há uma reforma, né? E agora, o que nós temos que pensar é o seguinte, qual foi a motivação do fim da reeleição? Né? São experiências de insucesso de segundo mandato ou é por uma questão de alternância das relações de poder, de representatividade, né? Para que você possa, de outro modo, não só evitar práticas viciosas, né, mas para que você possa ter uma certa fluidez de ideias. Né? Acho que essa é a grande questão, e aí sim o fim da reeleição se torna vantajoso. Né? E o mandato de 5 anos, senhores, o que os senhores acham? Ela é interessante para o Poder Executivo com o fim da reeleição, né? Mas ao mesmo tempo no Poder Legislativo sem o fim com a manutenção
do deputado buscar a reeleição, vira o profissional de carteirinha, né, que profissionaliza, ele vai sempre ser deputado, ele sempre vai buscar, já pensando na reeleição dele, ele não está ali para discutir o Brasil, para discutir o Estado, a sua cidade, ele já está preocupado com a sua reeleição. Eu acho que deveria também ter essa alternância dentro do Congresso, até para ter essa oxigenação, essas novas lideranças e toda uma situação que poderia vir a contribuir. Quem sabe um dia se chegue a esse consenso, que hoje é totalmente impossível pelo que a gente tem visto dentro da nossa Câmara dos Deputados, dentro do Senado e tudo mais. O professor acabou de falar do Senado, os senadores vão ter 10 anos, é isso? A ideia aprovada foi 5 anos, né? E equiparar todos Senado... é uma outra discussão que vai ter que ser abordada pelos senadores. Mexe numa garantia de 3 anos dos senadores. Ventila-se a hipótese hoje em Brasília de se estender por mais 2 anos, então, dos senadores. Mas 10 anos com mandato eletivo é muito tempo. Então, 5 anos para todos os níveis seria a melhor fórmula. Mas, a princípio, nos bastidores se fala em 10 anos para o Senado. As duas correntes. Dentro do Senado, a gente que defenda os 5 anos, que é o que hoje a sociedade espera, mas nem sempre ela é correspondida dentro do Congresso, como a gente tem visto lá. Mas há discussão bem forte dos 10 anos. Tomara que não aconteça, porque uma década é muito tempo, né? É muito tempo. Um dos problemas é que você tem uma prática legislativa que é realizada em função dos seus próprios interesses. Então, quer dizer, o que vai ser bom para nós que temos esse tipo de mandato, não é? Certamente não votaria o fim da reeleição se fosse possível o Poder Executivo participar desse debate. Senhores, temos questões que são menores, mas que acabam modificando o dia a dia das eleições. Por exemplo, emissão de recibo em papel nas urnas. Importantíssimo, Ney. Acho que é um grande avanço para a democracia. Um dos temas é uma discussão que vem há anos sendo proposta. Todo o sistema hoje de informática, o sistema é um avanço, as urnas eletrônicas, tem que ser reconhecido isso. Mas qual que é a garantia de eu depositar o meu voto dentro da urna e esse voto, eu ter a certeza que eu votei naquele candidato? E há vários casos, há várias situações já que a grande mídia não mostra isso, mas que teve urnas eletrônicas em que eleitores afirmam que votaram em tal candidato e não aparecia um voto. Afirmam que o sistema da urna eletrônica, quando chegou para apuração de votos, não apareceu esses votos. Como que se resolve isso? Hoje a garantia que você tem hoje de pagar uma conta, você quer a fatura. Você quer o teu comprovante fiscal, o teu comprovante de pagamento que você pagou aquela conta. Porque nada mais justo do que a hora que eu votar no candidato a presidente, a governador, aos deputados e ao senador, por que eu não posso conferir se aquele voto que eu estou dando é para o meu candidato? Todo o sistema ele é falho, né? De alguma forma ou outra ela pode melhorar, mas ao mesmo tempo ele pode ser manipulado. É uma grande discussão que vinha há anos sendo discutido isso por vários partidos políticos e eu acredito que foi um grande avanço para a democracia. Você vai ter a legitimação do teu voto, daquilo que você está fazendo, você vai ter a garantia que você votou para o candidato A e vai ser confirmado aquele voto para o seu candidato. Mas as pessoas vão ter que guardar esse recibo. Não, fica na urna. Fica na urna? Fica na urna. Ele vai votar, vai imprimir o recibo com os votos, ele vai dar o ok, ele vai conferir, você fecha os votos, dá ok, ele vai depositar numa urna. Aí, depois, se der qualquer problema, daí se pode se pegar por amostragem, ou se aquela urna falhar, você tem a garantia daqueles votos ali. Isso já vai ali para as próximas eleições, no ano que vem? Vai ser regulamentado. Eu acredito que, em tese, é um ano antes da eleição. Se ela foi promulgada, pode ser que ainda tem que ver daí a disponibilidade do TSE de colocar isso em prática. Então, talvez pode fazer se é viável ou não na questão estrutural, que vai ter cada urna eletrônica vai precisar de uma impressora, de urnas lacradas. Então, é todo um sistema que vai ter que ser ventilado aí e estudado junto com o TSE na sequência. Houve também a redução no número de assinaturas para projetos de iniciativa popular.
particularmente, eu acho uma conquista, ou seja, você facilita a participação popular. Antes era 1% do eleitorado e agora 500 mil assinaturas. Professor, o senhor como doutor em filosofia política acredita que a sociedade agora vai se mobilizar com maior facilidade, ou seja, vai se sentir mais estimulada a participar do processo? Com certeza. E não deixa de ser aqui um avanço, né, na reforma política. Nós temos que incentivar cada vez mais essa participação popular em torno de causas que possam, de fato, configurar a vontade e o interesse da população, né? Nós temos reclamado muito de que o nosso povo não participa das decisões do país, não participa da vida pública, não participa da vida política, né? Eu penso que iniciativas como essa, elas são importantes para que você possa dar voz, né? Dar voz, mas também ouvir aqueles que têm reivindicações importantes na nossa sociedade. Senhores, a redução da idade para candidatos ao Senado, a deputado e ao governo dos estados, aos governos dos estados, melhor dizendo. Houve uma redução aqui significativa. Candidatos a senador de 35 para 29 anos. Deputado federal ou estadual, né, então deputados de 21 para 18 anos. Governador de 30 para 29 anos. Eu creio que foi mais para deixar igual a idade do senador. Os deputados mantiveram em 21 anos a idade mínima para candidatos a prefeito e 18 anos para alguém se candidatar à Câmara Municipal. Eu já acho 18 anos complicado para a Câmara Municipal. Mas agora nós vamos poder ter jovens de 18 anos dentro do Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas. Isso é um avanço ou um risco ou as duas coisas ao mesmo tempo? Depende do ponto de vista, né? Bem colocado aí a questão por ti. Nós devemos analisar o seguinte: quem são esses novos candidatos que se apresentam? Quem vem da base, como que se forma esse candidato? Vai depender muito da formação. Nós vemos umas renovações que venham acontecendo a níveis de Assembleia, de Congresso, ou até mesmo nas câmaras de vereadores, onde vem de hierarquia, de famílias tradicionais de políticos. Então, quando essa renovação ela vem da base de novas lideranças que não venham de filhos de deputado, filho de governador, filho de prefeito, filho do vereador que está assumindo a vaga do vereador, porque o vereador João deu Joãozinho, vai assumir a vaga. Então, quando essa renovação ela fosse num contexto de renovar com ideia, com a base, com estrutural, não vinculada à tradição política de famílias, ela é salutar. Mas o que a gente tem visto muito na prática é que o pai era deputado, o filho assumiu, era o esposo a esposa e vice-versa. Então, depende do ponto de vista que a gente analisar, mas é um avanço. Se despertasse o surgimento de novas lideranças para disputar os vários cargos aí da nossa cidade, do estado, da Federação Nacional e tudo mais. Como é que o senhor encara esse processo, professor Carlos? Então, eu vejo como um processo importante no sentido de que é necessário repensar também toda a organização da sociedade civil, né? Para quê? Para que a gente possa ter a formação política de novas lideranças, né? E isso significa o quê? Movimentos políticos, movimentos sociais cada vez mais presentes junto da sociedade, né? Nós falamos hoje sobre formação política e aí temos que repensar também em todo o papel que as escolas elas devem desempenhar para que o nosso jovem ele reconheça em si que a política não é apenas condição humana, mas que ela faz parte de sua própria natureza. Quer dizer, trata-se de uma antropologia política, trata-se de se reconhecer, né, como sujeito da polis, como sujeito da cidade, né, que vive na cidade e da cidade, né? Então, nós temos aqui que lançar mão de recursos também pedagógicos que possam fazer com que o jovem ele se sinta esse sujeito político, sujeito de direitos também, né? Inclusive, claro. Formação política ela tem que acontecer também em casa, e não só para aqueles que são da vida política partidária, institucional, né? Mas as relações familiares também são relações políticas,
precisam ser entendidas desse modo. O que eu ia comentar é o seguinte, já que o senhor tem doutorado em filosofia política, não seria adequado, lógico, numa versão voltada para o ensino médio, né? Nós não podemos esperar muito de quem passou a vida inteira lendo livros de menor complexidade. Os livros de maior complexidade geralmente são reservados à faculdade. Mas não seria interessante ter a disciplina de filosofia política voltada já para o ensino médio, dentro do ensino médio? Isso não ajudaria a preparar os jovens a participar do processo democrático, já que eles estão sendo autorizados pelo Congresso Nacional a fazer isso? Sim, daí a gente entra na nossa área, né? Trabalhando também com a formação filosófica. Um dos itens do currículo em filosofia é filosofia política. Porém, a gente trabalha ainda, dado a carga horária, de uma maneira bastante reduzida em relação ao tema. Mas a gente poderia pensar num currículo e numa noção de escola, né, que vive as relações políticas. Né? Quer dizer, trata-se não só de uma disciplina específica, mas de uma concepção de ser humano que é formado na escola. Que tipo de cidadão é desejável, né, numa política educacional. Né? Então, trata-se de pensar o cidadão. Né? A escola precisa pensar na formação do cidadão. Doutor Eliseu, houve aqui a alteração na data da posse do presidente e dos governadores de 1º para 4 de janeiro. Eu acho que isso mais para que chefes de Estado possam estar presentes, porque 1º de janeiro nenhum chefe de Estado vai viajar para assistir à posse do presidente do Brasil. Mas tivemos também as restrições de acesso de pequenos partidos ao fundo partidário. Isso realmente vai acontecer ou com a permissão, a manutenção das coligações, não muda nada na prática? Não muda nada na prática, né? E vai continuar sendo os conchavos, os acertos, os donos de partido. Isso foi prejudicial. Ela poderia encaixar muito bem, acho que foi um avanço, essa situação dos pequenos partidos, por causa não dos pequenos partidos, dos partidos que não conseguem uma certa expressão de votos, não conseguem buscar o eleitorado para que acredite naquele ideal. Então, eu acredito que é um avanço, mas com a manutenção da coligação na esfera proporcional, isso continua tendo os mandatários, os chefões de partidos políticos que ficam agasalhando aquela liderança, isso e aquilo, que às vezes você vê partido de um cidadão só, de um candidato só. Então isso é muito prejudicial. Partido político, já na sua essência, já fala partido, é o debate de várias ideias, de vários conceitos dentro daquele partido que você forma a base para você disputar uma eleição, de ideia, de projeto, de visão. Então é isso que significa. Agora, quando você tem um vereador dentro daquele certo partido e que sempre ele tem que buscar uma coligação para se salvar. Do contrário, isso não é um avanço. Eu acredito que continua no retrocesso. Bom, vamos agora para os itens que não foram aprovados. Um deles, proposta do deputado federal Sandro Alex, apoiada por outras pessoas, de implementar o voto facultativo. O voto ele é um direito, o voto não é uma obrigação. E nós somos obrigados a votar. Algumas pessoas simplesmente não querem participar do processo. Vocês são favoráveis à manutenção do voto obrigatório? Sim. Daí eu gostaria de ouvir os argumentos também. Sim. Por quê? Ney, eu acredito que o voto, nós não estamos preparados ainda nesse contexto que o professor acabou de abordar, que você relatou muito bem, essa questão da formação política, da formação do cidadão de um modo geral. Nós não estamos preparados ainda para que o voto seja facultativo, se ele quer ou não quer votar. Então, no sistema hoje, a gente tem que melhorar o sistema democrático, melhorar a questão educacional do nosso país, a visão dos brasileiros, de um modo geral, nessa questão da conscientização política e da importância do voto. Quando se conseguir isso, pode-se abrir essa discussão novamente se o voto deve ser obrigatório ou facultativo. Hoje ainda, por incrível que pareça, mas é obrigatório, mas ainda é salutar para a nossa democracia, porque com financiamento privado de campanha fica muito fácil arregimentar certos eleitores, conduzir isso e aquilo se o voto for facultativo. Então, é uma situação bem problemática e que renderia aí uns 2 ou 3 programas que a gente poderia estar discutindo essa questão do voto obrigatório e o voto facultativo. Professor. Veja, concordo aqui com o doutor Eliseu e de fato,
tem essa questão, né? Nós não estamos ainda amadurecidos, né, em nossa cidadania a ponto de ser capaz de justificar por que não votar, né? Agora, eu gostaria também de dizer o seguinte, a obrigação, né, em relação ao voto, ela não pode ser apenas considerada uma obrigação que vem de fora, por uma ordem instituída. Ela precisa ser considerada uma obrigação interna, uma obrigação moral, né? Então, quer dizer, a obrigatoriedade do voto se dá por quê? Porque do ponto de vista, como eu disse antes, de uma natureza política, eu participo da vida política, da vida da cidade, da vida do Estado, né? Eu não posso depois me dar o direito de fazer qualquer tipo de crítica ou reclamação se eu não me reconheço como sujeito político. Eu entendo. Bom, foi mantido também o sistema proporcional, ou seja, existem os votos para o partido, para a coligação. E os mais votados dentro da coligação ou dos partidos acabam sendo eleitos e vão para o Congresso Nacional. Nós vamos continuar tendo aqueles episódios onde um cidadão é muito bem votado e outro com menos votos acaba entrando porque a coligação ou o partido teve mais votos. O senhor era contrário à ideia das coligações, o senhor achava que as coligações deveriam ser extintas e que cada partido deveria disputar por conta própria o pleito. Agora, com essa manutenção do sistema proporcional, vocês acreditam que a democracia sai ganhando ou perdendo? O voto distrital misto ou o voto distrital puro seriam opções adequadas para o momento em que vivemos? Professor, o que o senhor acha? Olha, eu penso ainda que, mesmo com as práticas viciosas, né, das coligações, ainda nós temos um modelo político que ainda respeita as organizações da sociedade civil que se dão nos partidos políticos, né? Apesar de relações que a gente julga que nem sempre são tão honestas com as ideologias partidárias, né, ainda é a melhor, não digo a melhor via, mas a menos pior, né, em relação às formas como os conchavos políticos acontecem. Doutor Eliseu. O sistema proporcional, do jeito que é hoje, ele é muito bom, é usado na maioria dos países da Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. O problema está nas coligações. Esse sistema ele funcionaria muito bem se acabasse com as coligações na esfera proporcional. Porque vamos, por exemplo, prático. Ao momento que você disputa a eleição sozinho, o partido A disputa aquela eleição sozinho, ele vai ter que formar aquela chapa de vereadores, de deputados e de senadores, ele tem que ter um número X de candidatos que vão ter que convergir do mesmo ideal, do mesmo projeto, da discussão. Isso acalenta as discussões, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, as discussões, a gente pode pegar uma certa analogia, as discussões para escolher quem vão ser os candidatos a presidente. São vários, um dos partidos tem 11 candidatos a presidente. Então vai ser feita essas discussões da base, dentro com os seus filiados, com aquela de respeito, e é isso que era interessante. Agora, o momento que você pega e junta 5, 6 partidos que não têm uma ideologia ou convergem para um projeto de desenvolvimento do país, da sua cidade, do seu estado. Eles convergem simplesmente por uma questão de alinhamento para se salvar o seu mandato. Pragmático. Não existe discussão de um projeto num campo ideológico, de projeto de nação e tudo mais. E é isso que está fazendo falta hoje. A gente tem sentido isso muito. Vai muito para esse pragmatismo que a gente vê dentro do Congresso Nacional hoje, com o nosso presidente e tudo mais. Senhores, um outro tópico que foi rejeitado, a gente está nos tópicos rejeitados, não vamos conseguir abordar todos, para encerrar esse bloco, eleições simultâneas para todos os cargos do país. Eu, particularmente, pensava que seria vantajoso por uma questão de economia, era a minha visão inicial. Depois, eu parei para refletir um pouco mais e cheguei à conclusão que numa eleição onde você escolhe o presidente, o governador, o prefeito, onde você escolhe o senador, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, o município se perde nessa discussão. E o cidadão, ele, falando de maneira bem pragmática, não vive no estado ou no país, ele vive na cidade. A cidade é a sua realidade mais próxima. Portanto, divorciar essas duas eleições me parece um processo mais racional, ou seja, eu acho que o Congresso acertou em manter as datas separadas para que as eleições, a realidade municipal possa ser discutida com maior profundidade. A minha linha de raciocínio é equivocada ou não? Correto, né?
a realidade maior, onde que estão os maiores problemas enfrentados, é no município. E hoje a concentração de renda está na federação, na esfera do Poder Executivo Federal, e a discussão acontece mesmo, a tua realidade é onde você vive, é no seu município. Ao momento que você equipara as eleições, ao momento que você vai estar deixando meio que de lado essa discussão municipal. Então eu acredito que do sistema que está hoje é o melhor sistema, eu concordo contigo. Talvez a forma, talvez nós poderíamos aprofundar essa discussão, uma tese no futuro aí, que se fizesse uma eleição só para o executivo e outra só para o legislativo, para você alternar também essas discussões é uma situação hoje que é muito, nos Estados Unidos, hoje o sistema é assim, primeiro você elege o presidente, o governador, e depois você, 2 anos após, que você vai ter a eleição para os deputados e senadores. Então, só que isso é um ideal para frente, mas hoje o sistema do jeito que ele está ainda é o melhor do que a unificação das eleições, porque se tira o foco do município. Professor. Eu concordo. Nós temos que ter a possibilidade de debater os problemas de acordo e as situações, a vida pública, de acordo com as suas esferas institucionais e estruturais. Não é? É a melhor maneira de aproximar o eleitor de questões bem pontuais, seja do governo federal, do estado, do município. O único problema é, não somente em relação ao financiamento, mas toda uma vida das instituições que por vezes tem que parar a cada 2 anos, né, em função das eleições. Então aqui nós temos algo ainda para ser pensado, né, a partir da reforma política. Porque a reforma política ela está mexendo aqui diretamente na Constituição Federal, mas tem uma série de normas infraconstitucionais que vão precisar de um amplo debate, né, sobretudo do Superior Tribunal Eleitoral, para poder regular essas práticas eleitorais. E essa regulamentação, professor Inei, a gente tem que discutir uma outra situação, o meio deputado, o meio senador, ou o meio prefeito, o meio governador, que você se elege para ser deputado, 2 anos depois você abandona o teu mandato de deputado e vai disputar a eleição para prefeito. Se você ganha a eleição, você renuncia àquele mandato daquele primeiro mandato que você foi eleito, você não consegue concluir o mandato. Tinha que ser regrado de uma fórmula em que o candidato que tem hoje o cargo de deputado e vai querer disputar a eleição para prefeito, ao momento que ele fazer essa escolha, ele deveria renunciar àquele cargo da qual ele foi eleito. Porque ele perde a eleição, é muito cômodo, ele volta para onde ele estava. Exatamente, isso foi mantido. Isso, né? Foi mantido. Existia uma proposta para acabar com isso, mas também foi rejeitado. Senhores, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o 4º e último bloco. O tema de hoje, reforma política. Eu gostaria de agradecer aqui aos meus convidados, o professor Carlos William Jacques Moraes, do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Filosofia Política, professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG. E também ao doutor Eliseu Cocan, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ponta Grossa. Senhores, mensagem rápida para o público, que mensagem vocês deixam para o eleitor que acompanhou a votação da reforma política no Congresso Nacional? Acompanhem, cobrem os seus deputados e participem da vida política do Brasil, do seu estado e do seu município, Ney. Agradeço a oportunidade em nome da OAB Ponta Grossa e ficamos à disposição. Professor. Ney, eu gostaria de agradecer ao convite, de poder aqui novamente participar do seu programa, muito importante aqui para a formação política de nossa cidade. Né? Agradecer a participação também junto com o Dr. Eliseu Cocan. Eu gostaria de apenas deixar a mensagem de que é muito importante que, à luz da reforma política, nós possamos também repensar a nossa vida política, nossas concepções, que a reforma política ela possa acontecer primeiramente em nós, né, do ponto de vista paradigmático. E aí, a partir de princípios éticos, princípios morais, a gente possa, de fato, viver a vida pública. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, doutor Eliseu. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui, mas voltamos na semana que vem. Um grande abraço.